A palavra correção no grego é diortoma. Diortoma significa reforma, emenda, correção, literalmente fazer direto, formado de dia através de e orto, fazer direto. Em Atos 24:3 se fazem muitos e louváveis serviços, literalmente reformas ocorrem, ou sucedem, literalmente se tornam, veja a área em Atos 24:2. Notáveis reformas no original não há a palavra louváveis. Alguns textos têm o termo katortoma, que tem o mesmo significado. Veja diortoses, reforma, que ocorre em Hebreus 9:10. 2. Apanortoses. Literalmente restauração a um estado vertical ou direito. Formado de ep para. Ep significa para e ana significa para cima. Então ana significa para cima também. Ou outra vez. E ortou, veja o número 1, por conseguinte, correção, é usado em 2 Timóteo 3,16, acerca da escritura, referindo-se à melhoria de vida e caráter. 3. Paideutes. Tem dois significados, correspondendo aos dois significados do verbo paideu. Veja mais adiante, do qual é derivado, letra A, mestre, professor, preceptor, corretor. Romanos 2:20, B, castigador, punidor, disciplinador. Hebreus 12:9, corrigirem, literalmente castigados. Veja, instruir. Paideu, treinar uma criança, pais. É traduzido em 2 Timóteo 2:25 por instruindo, veja disciplina. Palavra correia, imas, no grego é imas, denota correia, tira, quer para amarrar prisioneiros, para açoitar, Atos 22:25, veja ligar, quer para amarrar sandálias, Marcos 1:7, Lucas 3:16 e João 1:27. Entre os orientais, tudo que está relacionado com os pés e os calçados é sujo e humilhante, e o ato de parar para desatar as correias empoeiradas é o mais insignificante nesse serviço. Mac em Dictionary of the Bible de Hastings. Correr mais apressadamente, no grego é protesho. Primariamente correr adiante, formado de pró, adiante ou antes de, e trecho, que significa correr. É usado com tachion, mais depressa, e João 20:4. Correu mais apressadamente, literalmente correu adiante mais depressa. Em Lucas 19:4, correndo adiante, veja correr. Na Septuaginta, consulte 1 Samuel 8:11. Em alguns textos aparece em João 41:13. A palavra correr é trecho, no grego trecho, significa correr. É usado letra A, literalmente, por exemplo, em Mateus 27:48, dramon, particípio auristo, proveniente de um verbo obsoleto, dramo, mas suprindo certas formas ausentes do verbo trecho, literalmente tendo corrido, correndo, expressivo da determinação do ato. A mesma forma no indicativo é usada, por exemplo, em Mateus 28:8. Nos evangelhos só é usado o significado literal, em outros lugares ocorre em 1 Coríntios 9:24, duas vezes na primeira parte. Apocalipse 9:9. B, metaforicamente, para ilustrar corredores numa corrida acerca da rapidez ou esforço em atingir um fim. Romanos 9:16, indicando que a salvação não é devida a esforço humano, mas pelo direito soberano de Deus exercer misericórdia, em 1 Coríntios 9:24. Segunda parte, 1 Coríntios 9:26, Hebreus 12:1, alude à atividade perseverante no trajeto cristão com vistas a obter a recompensa em Gálatas 2:2. Na primeira parte, correste, não corresse. Tempo presente contínuo refere-se à atividade do serviço especial da missão de Paulo em Jerusalém. Na segunda parte, tivesse corrido, aspecto auristo, expressivo
do passado contínuo refere-se à atividade do antagonismo do apóstolo aos mestres judaizantes em Antioquia e ao seu consentimento em submeter o caso ao julgamento da igreja em Jerusalém em Gálatas 5:7. Diz respeito ao anterior curso doutrinariamente fiel dos crentes gálatas em Filipenses 2:16. Fala do modo de vida do apóstolo Paulo entre os crentes filipenses em 2 Tessalonicenses 3:1, do progresso livre e rápido da palavra do Senhor. 2. Prostrecho, correr para, significa correr para, formado de pros, que significa para, e o número 1. É usado em Marcos 9:15, 10:17 e Atos 8:30. 3. Peritrecho significa correr de um lado para outro, formado de peri, ao redor, e o número 1 é usado em Marcos 6:55. 4. Suntrecho, correr junto com, formado de sum, que significa com, e o número 1. É usado literalmente em Marcos 6:33 e metaforicamente em 1 Pedro 4:4, acerca de correr uma trajetória do mal com os outros. Na Septuaginta, consulte Salmos 50:18. 5. Protrecho, correr antes, significa correr antes, ou correr adiante. Lucas 19:4. Veja correr mais apressadamente. 6. Aestrecho significa correr em ou correr para dentro, formado de eis, que significa em, e o número 1 ocorre em Atos 12:14. 7. Upotrecho significa correr para baixo, formado de upo, debaixo de, e o número 1 é usado nauticamente em Atos 27:16. 8. Episuntrecho significa correr junto, de novo, formado de epi, sobre, ou de novo, e o número 4 ocorre em Marcos 9:25. 9. Ekchuno ou ekchuno. Derramar, significa derramar. É traduzido em Judas 11 por foram levados. Veja em tornar-se, derramar, 2 revolta, nota. 10. Uperekchuno, forma recente de uperekshel, alargar, inundar. É traduzido em Lucas 6:38 por transbordante. A palavra correr no grego é epikelo ou epokelo. Significa dirigir sobre, é usado em Atos 27:41, acerca de encalhar um navio. Notas 1. O verbo ormal significa pôr em movimento, recomendar com insistência, instar com, mas no intransitivo, dirigir-se às pressas, apressar. É traduzido em Mateus 8:32 pelo verbo precipitar-se, também é encontrado em Atos 7:57, arremeteram, Atos 19:29, correram, veja impetuoso. Em Atos 21:30, o termo sundrome, corrida, junto com o verbo ginomai, tornar-se, suceder, é traduzido por concurso, literalmente corrida que sucedeu junto. Em Mateus 9:17, o verbo enchel, derramar, significa derramar, usado na voz passiva, é derramado, é traduzido por fora. Em Atos 14:14, o verbo ekpedal, entre aspas, saltar adiante, é traduzido por saltaram para. Este verbo é encontrado nos papiros. Alguns manuscritos trazem o verbo expedal, saltarem. 5. O verbo catatrecho, correr para, descer correndo, ocorre em Atos 21:32. A palavra corromper, no grego é kapeleuo, significa primariamente ser varejista, mascatear, regatear, pechinchar, derivado de capelos, estalajadeiro, varejista, insignificante,
especialmente de vinho, vendedor ambulante, pechincheiro, em contraste com emporos, comerciante. Por conseguinte, obter lucro vil negociando qualquer coisa, e assim, mais geralmente, fazer qualquer coisa por sórdida vantagem pessoal. É encontrado em 2 Coríntios 2,17, com referência ao ministério do Evangelho. O significado pode ser melhor averiguado comparando e contrastando com o verbo dolou, que ocorre em 2 Coríntios 4:2. Desse modo só ocorre aqui no Novo Testamento, falsificando. O significado não são idênticos, ainda que ambos envolvem o procedimento enganoso de adulterar a palavra da verdade. Capeleo tem o significado mais amplo de fazer assim com o propósito de obter lucro desonesto. Aqueles a quem o apóstolo Paulo se refere em 2 Coríntios 2,17, falsificadores da palavra de Deus, são os que mercadejam almas por ganância. Tito 1,11. Adequadamente, mascates seria a tradução mais apropriada nessa passagem, ao passo que falsificando é o significado certo em 2 Coríntios 4:2. Veja New Testament Synonyms em Isaías 1:22. A Septuaginta tem os comerciantes de vinho, capeloi, mascates. 2. Pteiro significa destruir por meio de corrupção e, portanto, trazer a um estado pior. Letra A, com este significado, é usada acerca do efeito das más companhias nas maneiras dos crentes e, por conseguinte, fala do efeito da associação com o que negam a verdade e advogam falsa doutrina. 1 Coríntios 15:33. Este era o dito do poeta pagão Menander. O qual tornou-se provérbio bem conhecido. Em 2 Coríntios 7:2, fala dos efeitos do procedimento desonesto em levar as pessoas à penúria. A acusação contra o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:3, diz respeito aos efeitos nas mentes ou pensamento dos crentes, corrompendo-os da simplicidade e pureza que é em Cristo. Em Efésios 4:22, no intransitivo alude à velha natureza tornar-se corrupta e moralmente deteriorada a caminho da ruína final, mole, pelas concupiscências do engano. Em Apocalipse 19:2, fala metaforicamente da prostituta babilônica que corrompia os habitantes da terra mediante sua falsa religião. B, com o significado de destruir, é usado acerca de arruinar uma igreja local, afastando-a da condição da santidade de vida e pureza de doutrina, nas quais deveria permanecer. 1 Coríntios 3:17, e na destruição punitiva de Deus no ofensor que é culpado deste pecado. 1 Coríntios 3:17, dos efeitos da obra dos falsos e abomináveis mestres sobre si mesmos. 2 Pedro 2:12, alguns textos têm catapteiros, perecer totalmente. Judas 10, veja contaminar, destruir. 3. Diapteiro, formado de dia, através de, elemento intensível. O número 2, corromper totalmente e completamente. É dito acerca de homens corrompidos em mente, cujas altercações são resultado das doutrinas dos falsos mestres. 1 Timóteo 6:5, onde está incorretamente traduzido por um adjetivo corrupto em Lucas 12:33, é traduzido por roi em vez de corrompe. Acerca da ação das traças em Apocalipse 18:9, fala do efeito dos futuros julgamentos divinos na navegação. Em Apocalipse 11:18, da punição divina da destruição nos que destruíram a terra. Em 2 Coríntios 4:16, é traduzido por se corrompa, em alusão ao corpo humano, veja destruir, perecer. 4. Catapteiro, formado de cata, para baixo, elemento intensivo. E o número 2 é dito acerca de homens que são réprobos quanto à fé, corruptos na mente. 2 Timóteo 3:8, quanto a 2 Pedro 2:12, veja o número 2.
5. Cepo significa fazer corrupto, destruir na voz passiva com o sentido de voz média, ficar corrupto ou pobre, perecer, dito das riquezas, Tiago 5:2, do ouro e prata dos ricos luxuosos que oprimiram seus operários. O verbo é derivado de uma raiz que significa apodrecer, cair aos pedaços. 6. Apanizo ou afanizo, né? Que é pH. Então é pH e no grego direto tá afanizo mesmo. Afanizo. Fitora, relacionado com o verbo fiteiro, número 2, acima, significa levar ou ser levado a uma condição inferior ou pior, destruição ou corrupção. É usado, letra A, fisicamente acerca de, primeiro, a condição da criação, que está sob escravidão, Romanos 8:21. 2. O efeito da retirada da vida e, portanto, da condição do corpo humano no enterro, 1 Coríntios 15:42. 3. Por metonímia, qualquer coisa que está sujeita à corrupção, 1 Coríntios 15:50. 4. Os efeitos físicos de meramente satisfazer os desejos naturais e atender os próprios necessidades ou luxúrias, Gálatas 6:8. A carne em contraste com o espírito, sendo a corrupção o antitético da vida eterna. 5. O que por natureza tem vida curta e passageira, Colossenses 2:22, perecem. B. A morte e decomposição dos animais, 2 Pedro 2:12, mortos literalmente para destruição, veja Ara. C. Eticamente, com significado moral acerca de o efeito das luxúrias, 2 Pedro 1:4, e 2. O efeito sobre si mesmos da obra dos falsos e imorais mestres, 2 Pedro 2:12 e 19, corrupção, veja destruir, perecer. Nota: não há nada em quaisquer destas palavras que sugira ou envolva aniquilação. 2. Diaftora, forma intensificada do número 1, corrupção total ou completa, referindo-se no Novo Testamento à decomposição e deterioração física. É usado 6 vezes, 5 das quais se referem negativamente ao corpo do Santo de Deus, depois de sua morte, cujo corpo, por causa de sua santidade absoluta, não pode ver corrupção. Atos 2:27 é usado uma vez acerca de um corpo humano de Davi, que por contraste viu a corrupção. Atos 13:36. 3. Aftarsia, incorrupção, formado de A, elemento de negação. Número 2 é usado acerca de o corpo da ressurreição, 1 Coríntios 15:42. Letra B, uma condição associada com a glória, honra e vida, talvez incluindo o significado moral, Romanos 2:7. Neste versículo, a Ara traduz incorretamente por imortalidade. Deixa eu ver, falou que traduz incorretamente por imortalidade. Letra C, o amor a Cristo, que é sincero e não diminui, Efésios 6:24. Veja imortal sincero. Nota: quanto a Tito 2:7, onde alguns textos têm o termo aftarsia, veja o número 4. O número 4 é aftoria. A aftoria, semelhante ao número 3, incorruptibilidade, livre de mancha moral. É dito de doutrina, Tito 2:7, alguns textos têm o termo adiftoria, a forma negativa do número 2 acima. C. Adjetivos. Número 1, dos adjetivos, né? Falando de adjetivos, fitartus significa corruptível, cognato de A. Número 2 é usado acerca de letra A, o homem que é mortal, sujeito à decadência, em contraste com Deus, Romanos 1:23. Letra B, o corpo humano que está condenado à morte, 1 Coríntios 15:53. Letra C, uma coroa de recompensa nos jogos gregos, 1 Coríntios 9:25. Letra D, prata e ouro como espécimes ou coisas corruptíveis, 1 Pedro 1:18.
Letra E, a semente natural, 1 Pedro 1:23. Aftartos, 2 aftartos, não sujeito à corrupção ou deterioração incorruptível, formado de A, elemento de negação, é usado acerca de letra A, Deus, Romanos 1:23, imortal. B, o morto ressuscitado, 1 Coríntios 15:52. C, recompensas dadas no futuro aos santos, descritas metaforicamente como coroa, 1 Coríntios 9:25. Letra D, a herança eterna dos santos, 1 Pedro 1:8. Letra E, a palavra de Deus como semente incorruptível, 1 Pedro 1:23. Letra F, um espírito submisso e quieto, dito metaforicamente, de vestuário incorruptível, 1 Pedro 3:4. Veja imortal. 3. Sapros. Parece sapo, né? Sapros significa corrupto, cognato de cepo, letra A. Nota 1. Trench em New Testament Synonyms contrasta o termo sapros com os termos amarantos e amarantinos, que não murcha, que não diminui, 1 Pedro 1:4. Estes, porém, são termos distintos, veja imarcessível, e não são exatamente sinônimos, embora sejam usados na mesma descrição da herança celestial. A palavra cortar, no grego, é carto. Carto denota cortar mediante golpes. Por exemplo, ramos de árvores, Mateus 21:8, Marcos 11:8. 2. Apocorto, cortar fora, decepar, formado de apo, de, e o número 1 é usado, letra A, literalmente acerca dos membros do corpo, Marcos 9:43, João 18:10, de cordas, Atos 27:32. B, metaforicamente na voz média, de cortar-se fora, excomungar, Gálatas 5:12, onde fala dos mestres judaizantes, com referência sem dúvida à circuncisão. 3. Ecopto, literalmente cortar ou golpear para fora, formado de ek, para fora, e o número 1. Abater, derrubar, é usado, letra A, literalmente, Mateus 3:10. B, metaforicamente, fala de cortar-se fora das bênçãos espirituais, Romanos 11:22. De privar as pessoas de ocasião para algo, 2 Coríntios 11:12. Veja cortar, 2. Nota em 1 Pedro 3:7, os melhores manuscritos têm o verbo encorto, dificultar, outros têm o verbo ecopto. 4. Catacopto, literalmente cortar para baixo, abater, derrubar, cortar em pedaços, formado de cata para baixo, elemento intensivo, e o número 1. Ocorre em Marcos 5:5, em alusão ao endemoniado. 5. Diaprio, significa serrar em partes, formado de dia, que é em partes, e prio, que significa serrar. Dividir por serra, como ocorre em 1 Crônicas 20:3, na Septuaginta. Por conseguinte, metaforicamente, ser plenamente serrado mentalmente, ser rasgado com vexação, ser cortado intimamente, é usado em Atos 5:33 e 7:54. 6. Dichotomel, literalmente cortar em duas partes, formado de disha, separadamente, têmino, cortar, e tome, corte. Separar ocorre em Mateus 24:51 e Lucas 12:46. Uns consideram que esta última referência diga respeito ao modo da punição pelo qual os criminosos e cativos eram cortados em dois. Outros, por causa do fato de que nestas passagens o delituoso ainda sobrevivia ao tratamento, presumem que o verbo denote retalhar por açoite, açoitar severamente, sendo a palavra usada figurativamente. Quanto a Mateus 24:51, comenta-se que cortar em partes era castigo apropriado para aqueles que tinham vivido uma vida dúplice. Em ambas as passagens, a última parte da sentença se aplica à punição além desta vida.
Na Septuaginta, o verbo é usado em Êxodos 29:17, que fala em dividir o carneiro para o holocausto na consagração dos sacerdotes. O substantivo correspondente é encontrado em Gênesis 15:11, 7. Sum temino, literalmente cortar junto, formado de sum, que significa com, e temino, que significa cortar. O verbo simples temino não é encontrado no Novo Testamento, significa contrair por meio de corte, cortar pequeno. Portanto, levar a um fim ou cumprir com pressa é dito acerca de uma profecia ou decreto. Romanos 9:28, duas vezes citado da Septuaginta em Isaías 10:23. Veja abreviar. Número 8, afairel, significa levar fora, remover, significa cortar fora, decepar. Mateus 26:51, Marcos 14:47 e Lucas 22:50. Veja ferir, tomar. A palavra cortar, no grego ekopto, cortar para fora. Ekopto, né? É cortar para fora, aparar ou cortar para baixo, abater. Formado de ek, que significa para fora de, e copto, que significa cortar. É traduzido por cortar acerca de árvores. Mateus 3:10. Testemunho semelhante de João Batista e Jesus, Lucas 3:9. Veja cortar e impedir. Latomel significa cortar pedras, derivado de latomos, canteiro, cortador de pedra, formado de las, que é pedra, e temno, que é cortar, e é usado acerca do sepulcro que José de Arimateia tinha aberto ou cortado numa pedra, onde o corpo do Senhor foi enterrado. Mateus 27:60. Lacheutos, denota cortado em pedra, formado de las, que é pedra, e shel, que é raspar. É usado acerca da tumba de Jesus em Lucas 23:53. Cortesmente, tapei no front. De mentalidade humilde, é usado em 1 Pedro 3:8. Afáveis. Filofronos, literalmente amigável, ou mais amplamente com consideração amigável, formado de filos, amigo, e frem-mente, encontrado em Atos 28:7, acerca da hospitalidade mostrada por público aos náufragos, Paulo e seus companheiros de viagem. Nota: alguns manuscritos têm o adjetivo correspondente filofron, cortes, e 1 Pedro 3:8, ao passo que os manuscritos mais autênticos têm tapei no front, de mentalidade humilde. 2 filantropos, é traduzido em Atos 27:3 por humanamente, em português filantropicamente, veja ser benigno. A palavra corvo é corax é corvo. Talvez onomatopaico, representando o som ocorre no plural em Lucas 12:24. O termo hebraico oreb e o árabe gurabi são de raízes que significam ser preto. A raiz árabe também tem a ideia de sair de casa. Daí o mau presságio ligado ao pássaro. É o primeiro pássaro mencionado na Bíblia em Gênesis 8:7. Jesus usou os corvos para ilustrar e reforçar a lição da provisão e cuidado de Deus. Então é o gurabi, né, que significa ser preto. O termo hebraico é oreb e o árabe é gurabi.
São de raízes que significam ser preto. Deixa eu ver. Certo. Palavra costa. Costa no grego, Orion. Eu acho que não vai caber nos 2 minutos, né? Vamos parar aqui e fazer outro.